Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez para um Conversas Futuras. E aí, meu amigo Ronaldo, tudo bem contigo? Tudo bem, mais ou menos, né, Saul? Porque aquele nosso episódio anterior, apesar da repercussão positiva, e já vai um muito obrigado aos amigos que estão ouvindo mais esse Conversa Futura, nós tivemos um revés aí, né? 40 minutos é demais. Nós já tínhamos combinado 30 minutinhos é a cota. Verdade. E lá em casa foi um terror essa história de 40 minutos para ouvir. Cheguei atrasado em casa, a esposa ficou furiosa. Quero saber as tuas repercussões, meu querido Saul, do nosso primeiro episódio cibersônica, atômica ou iônica. Qual é a nova tecnologia de guerra, as repercussões caseiras do nosso primeiro programa? Caseira foi a mesma coisa, né? A esposa dizendo, vem cá, não era 30 minutos, agora já tá nos 45, vamos mudar isso daí, né? Mas eu tenho até uma boa pergunta aqui para te fazer, né? Eu prometi para um amigo meu, ele escutou um episódio e disse o seguinte, será que isso aqui não pode ser um plano de negócios, né? Imagina fazer um condomínio a 60 metros de profundidade. Será que não? O que não, tu acha? Lá em casa já ficou assim, né? A gente querendo apartamento no 15º andar, 18º, 20º. Agora minha esposa tá querendo um apartamento a 60 metros de profundidade pra bomba MOP dos Estados Unidos não ter capacidade de perfurar. Onde já se viu isso? Pois é, imagina um condomínio nessa profundidade. Bom, eu falei pra ele, olha, fala com o Ronaldo. O Ronaldo é mais dessa área econômica aí. Se ele vai ver que é uma janela de oportunidades, né? E pode ser que ele, né, até te indique a fazer alguma coisa assim. Mas, Ronaldo, olha só, tá frio hoje aqui, né? Tá frio. Aqui é Rio Grande do Sul, o inverno gaúcho nos faz renguear Cusco, né? Como se diz, até os cachorros estão com frio na rua. Mas, para começar bem este episódio, que se intitula Campo de Batalha, Ar, Terra e Mar, temos aí aquele bom e velho textinho para enganchar a tua atenção conosco. Vem comigo! Uma história de inverno em 3 momentos. 18 de maio de 1804, início do reinado de Napoleão Bonaparte. Em junho de 1812, a França mobiliza entre 300 mil e 500 mil tropas para a invasão ao Império Russo. O jornal que cobria na época, no dia 26 de outubro, dizia: o tempo está muito bom. A primeira neve caiu ontem. Em 20 dias é necessário estar em nossos quartéis de inverno. Porém, ao final do ano, em dezembro, apenas 20 mil soldados retornariam à França. O inverno foi um ator importante, mas apenas assistiu. As escolhas militares foram preponderantes. O nome da estratégia? Terra Arrasada. 137 anos depois. Junho de 1941. Estamos na Segunda Guerra Mundial. Após conquistas nos seus arredores europeus, a Alemanha nazista e os aliados do eixo mobilizaram cerca de 3,5 milhões de soldados para a conquista da União Soviética. Estudaram minuciosamente a campanha napoleônica, mas não foi suficiente. Imaginando uma rápida derrota soviética, não previram a chegada e a preparação necessária para o inverno russo, em que as temperaturas chegavam a 20 graus Celsius negativos. Em dezembro e janeiro de 1941, o Exército Vermelho já havia feito com que os alemães retrocedessem 250 quilômetros de distância de Moscou. Essa invasão fracassada custou ao exército alemão mais de 830 mil homens. A poderosa força aérea Luftwaffe não tinha o que fazer. Tudo estava congelado. O ar não ajudou. 81 anos depois, fevereiro de 2022, a invasão russa ao leste da Ucrânia escancara uma realidade inconveniente. A Europa estava dependente do fornecimento de gás natural russo. O ator indesejado estava lá novamente: o inverno. Para o aquecimento das casas, o abastecimento do combustível era essencial. Em setembro de 2022, o gasoduto marítimo Nord Stream 2, que aumentaria a entrega de gás russo aos europeus, explode. Uma explosão cercada de mistérios. A atenção agora estava no mar. Quando os sinais de um conflito se apresentarem,
se é que ele ocorrerá. Discutiremos sobre os russos, sobre os franceses, sobre os alemães ou sobre o inverno. Porque hoje a terra é rara, o ar é repleto de mudanças climáticas e o mar, nem o mais profundo, anda calmo. Será que o inverno vem chegando? Ok, então vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho da terra, né? Porque falando da terra, essa questão das terras raras, olha a importância disso no contexto geopolítico da atualidade. Quando a gente está falando de terras raras, que não são tão raras assim, mas que algumas regiões concentram essas terras de uma forma que existe digamos assim, um custo-benefício melhor para a exploração. E 40% delas estão na Rússia, né? Se a gente até observar os 5 países que mais tem, primeiro a China, depois o Vietnã, Rússia, Brasil, né? E Índia. Então, se tu olhar o BRICS, tirando o Vietnã, né? Os membros fundadores do BRICS estão aí, né? Então, olha a concentração de terras raras. E essas terras raras, para que elas servem? Onde é que elas estão dentro do atual contexto econômico? Eu lembro sempre da tabela periódica, né? A gente olha aquela tabela periódica, um monte de elementos, e num primeiro olhar parece que estão distribuídos da mesma maneira aí pelo território e pela crosta terrestre, mas não é o caso, né? Alguns desses elementos eles são muito mais importantes do que outros, seja para a produção de semicondutores, então microchips, processadores de computador, seja para a tecnologia avançada na medicina, seja para a tecnologia da produção de foguetes, de aviões supersônicos. Então nós estamos falando que um dos campos de batalha mais ou menos quentes, porque a guerra da Ucrânia, as terras raras ucranianas já entraram no jogo para um eventual cessar-fogo. E aí vem essa dúvida, será que haverá, para além dos campos de batalha, Saul, será que haverá um interesse de países que hoje estão mais quietinhos no cenário geopolítico, querendo terras raras? Talvez eles se motivariam a invadir outros territórios, tendo em vista que o mundo inteiro está cheio de frentes expansivas, assim. Então, tem os russos dominando um território ucraniano, o território do Oriente Médio sempre naquela tensão. Nós temos lá a ameaça chinesa da conquista lá de Taiwan. Então, assim, será que outros atores geopolíticos se veriam nessa situação? Vou invadir este país em busca de terras raras? Olha, eu acho que num primeiro momento a gente já vê alguma coisa assim tentando negociação, né? Caso dos Estados Unidos tentando negociar com a Ucrânia, que para manter o apoio à Ucrânia, ele gostaria aí de 50% de todas as terras raras, né, que a Ucrânia tem. Então aí já seria uma negociação, né? Uma negociação assim, te ajudo, mas tu vai me pagar isso de uma outra forma. Mas eu acho que em determinado momento, se a gente olhar que a produção depende disso, e olha tudo que tu citou aí, né? Somo aí até armas nucleares, né? Até mísseis. Então isso é um recurso natural extremamente necessário, principalmente para as grandes potências. Só que dessas grandes potências, quem tem e quem não tem, né? Então a gente tem que ver quem tem, vai usar para si, né? E se vender ou se repassar, vai ser estratégico ao fazer isso. Então acho que aí já sim, né? Eu acho que poderia uma grande potência, como os Estados Unidos, que pode tentar negociar e talvez, por que não, até em último caso, né? Até participar de algum conflito, tentando, né, obter esse recurso natural. Então acho que é bem possível, sim, não tenho dúvida. Porque se a gente der uma olhada, o que levou lá à Primeira Guerra? Disputa por recursos naturais, colônias, também depois acabou incentivando a Segunda Guerra. E a gente vive hoje uma ordem que o econômico é fundamental, né? Uma nova ordem mundial, entre aspas, essa nova ordem. A gente vai discutir isso em outro momento, onde esse fator econômico é preponderante. Então, acho que respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que no futuro, sim, poderemos ter guerra disputando esses recursos naturais, os recursos naturais e principalmente essas terras raras.
E aí eu fico também em dúvida em relação, por exemplo, ao papel do relevo, né? A gente sempre ouve falar, e aí aquele ouvinte mais antenado talvez já ouviu sobre isso também, quantas batalhas elas foram interrompidas ou travadas com muito mais dificuldade de acordo com o relevo. Porque, por exemplo, a Alemanha, ela está no meio de uma grande planície do norte europeu. Então é quase que um terreno limpo para uma invasão. E aí, por isso, talvez tantas vezes conflitos foram experienciados nesse território, né? Ao mesmo tempo, o sul europeu tem os Alpes suíços, então tu tem também ali dentro já do território russo, né, separando a Rússia europeia da Rússia asiática, os Montes Urais. Então tu tem todo um relevo em que, para se defender, estar sobre uma área mais montanhosa acaba eventualmente sendo uma vantagem. Será que a barreira do relevo ela ainda será importante, tendo em vista toda essa tecnologia? Os países com relevo mais acidentado, mais montanhoso, têm uma proteção a mais? Eu não tenho dúvida disso. Olha o caso do Osama Bin Laden, que morava lá em cavernas no Afeganistão. Olha a dificuldade, né, de tu chegar nele, ter acesso nele até naquele momento histórico que se falava, né, pós 11 de setembro. A ideia dos Estados Unidos era, vou invadir o Afeganistão, mas lembrava que os russos, né, tinham obtido derrotas no Afeganistão para o próprio Osama Bin Laden, né, comandado pelo Osama Bin Laden, em função do relevo montanhoso. Então, sim, né, a gente tem algo recente mostrando isso, e mais recente ainda é o Irã. Olha onde o Irã está fazendo, né, os seus locais de enriquecimento de urânio. Olha a profundidade daquilo. Então, olha aquele relevo montanhoso que pode ser usado dessa forma. Eu quero proteger alguma coisa, né? No caso dele, o local de enriquecimento de urânio, eu uso esse relevo. Mas também ele impede o ataque, a dificuldade que ele tem, né, para logística, mobilizar tropas, né? Porque não adianta tu colocar uma tropa lá e tu não ter uma logística para abastecer essa tropa, para que essa tropa consiga avançar dentro do terreno inimigo. Então, eu acho que o relevo, ele sempre foi e continua sendo fundamental, né? Mas eu te pergunto o seguinte, dentro dessa questão de relevo, a gente está falando aqui de países, né, que tem um relevo em alguns lugares planos, como é o caso da Ucrânia, outros acidentados, como é o caso do Irã, né? Mas se a gente olhar um pouquinho fora do relevo, alguns lugares do planeta, como por exemplo a Antártica, né, onde acordos internacionais não permitem exploração econômica e muito menos, né, uso bélico, ou seja, testar algum arsenal bélico, alguma coisa bélica lá. Eu te pergunto o seguinte, é uma curiosidade mesmo, tu acha que quando a gente fala de recursos naturais, de terra, a Antártica no futuro ela poderia quebrar esses contratos, esses acordos? O que tu acha? Eu tenho me dedicado um pouco mais a essa questão da Antártida, porque hoje em dia se fala muito sobre o Ártico, né? O degelo do Ártico, e através do degelo termos mais algumas rotas comerciais, passando por ali, economizando espaço. Porém, a Antártida talvez seja um dos pontos centrais daqui para frente. Uma reserva gigantesca de água doce, congelada. Nós temos, claro, um continente que é muito alto também, muito ventoso, extremamente inóspito, mas não vejo como um continente a ser deixado de lado em um conflito de grandes proporções. Lembrando que os tratados da Antártida, por exemplo, ali do pós-Segunda Guerra Mundial, muitos desses tratados, o último tratado renovado em 1998, eles tinham como intuito evitar que a Antártida se tornasse um campo de testes para mísseis e armamento nuclear. Só que hoje nós já estamos em outro momento, né? O uso da Antártida, por exemplo, para observação do espaço profundo, o céu limpo que a Antártida tem por ser também um continente muito seco do ponto de vista climático, fazendo com que seja propício talvez instalar lá também uma série de bases de monitoramento militar. Então, acredito que um continente de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados sendo deixado de lado quando nós estamos indo ao limite do domínio territorial, me parece muita ingenuidade.
sabe? Achar que isso ficaria de lado. Acredito que sim, a Antártida é uma frente de batalha que será dominada, seja inclusive, pensando nos usos daqui a alguns séculos, daqui a alguns anos ou séculos para frente, porque seria dizer, o meu país tem um grande baú de tesouros completamente fechado, para abrir a hora que quiser. Isso é um trunfo inestimável para uma grande potência, né? E aí eu quero enganchar para ti uma problemática que é a problemática já que nós tocamos em Antártica, Ártico, degelo, né? E na história citamos aí também a história do inverno russo. O quanto o clima também será preponderante, porque nós discutimos no episódio passado sobre as armas, o uso de mísseis, o uso de aviões de sexta geração, aviões supersônicos, né? Agora, o uso também do B-2, né? O avião dos Estados Unidos para transportar armamento muito mais pesado. Então nós temos aí uma tecnologia de supremacia aérea muito importante, mas tem algo que vai para além do que nós construímos, que é aquilo que nós controlamos ou não, que é o clima. Será que o clima vai ser um fator preponderante para um conflito daqui para frente? Eu não tenho dúvida disso. Quando a gente fala em clima, né, a gente está falando em clima que temos hoje, né, e nas mudanças climáticas, óbvio. Né? Então, o que eu penso? Por exemplo, se a gente observar o aumento do nível dos oceanos, o que isso coloca em choque? Né? Muitas bases navais, elas ficam em regiões costeiras. Essas bases navais, elas serão atingidas com eventual aumento do nível do oceano. Então, esse reposicionamento, como que ele será feito? Né? Então, a China, por exemplo, no Mar do Sul da China, ela criou ilhas artificiais, que são bases militares, né, estratégicas, e agora, em algumas delas, eles, pensando nessa possibilidade, eles estão tentando aumentar o nível, fazer algumas outras ferramentas para evitar que eles sofram esse impacto. Então, também, aquilo que o pessoal chama, né, de algumas regiões se tornarem inabitáveis pela condição climática. Quando tiver uma umidade elevada, a temperatura elevada, aquele local ele pode se tornar inabitável. E alguns desses locais, até aqui no Brasil, se fala muito de Belém do Pará, né, que algumas pesquisas mostram que em alguns momentos ele pode chegar a ter essa característica de elevar a temperatura e a umidade, que a gente, em condições normais, exposto a essa temperatura, poderia causar graves problemas, levando até a morte. Né? Então, tu vê que isso também, em algumas regiões, poderia impactar. Então, acho que toda essa condição climática e também, e aí eu queria te perguntar, essa realidade que existe hoje dentro da engenharia climática, tentando alterar essas condições climáticas, tá? Tu acha que isso também poderia impactar, além das coisas naturais que não são provocadas, entre aspas, não são provocadas pelo homem, né? Então, querido ouvinte que está aí conosco, agora o negócio vai ficar complicado. Eu sou um grande amante de cultura japonesa, e aí tenho que compartilhar com o Saul que estava eu me divertindo vendo um anime chamado One Piece, a qual eu indico para todos, uma história gigantesca, e me deparo com um trecho que é sobre uma cidade no deserto um reino no deserto chamado Alabasta, em que, só para ilustrar esta situação, eles utilizavam uma tecnologia para fazer chover, mas isso começou a gerar algum desgaste entre povos, entre outros reinos, porque na medida em que tu provocava a chuva no teu reino, tu retirava a umidade de outros reinos. E eu vou te dizer que eu, olhando assim, quando eu olhei estes episódios, eu fiquei justamente pensando, poxa, o quanto a engenharia climática, então poder controlar eventualmente, não tanto talvez variações de temperatura, porque elas estão ligadas a alguns outros fatores no clima global, mas características de umidade. Então, imagina um país mapeando, de certa forma, esse grande sistema dinâmico que é a atmosfera e utilizando isso a seu favor, seja para grandes enxurradas, como nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, o caos que isso gerou de abastecimento, de acesso das pessoas aos serviços mais básicos, de energia elétrica, quanto o contrário,
de uma seca grave que pode eventualmente criar uma crise de fome, um ponto de calor extremo, fazendo com que uma determinada cidade ou mesmo um estado se torne inabitável. Então isso eu visualizo, vamos dizer assim, no campo do ar, para além da supremacia bélica, a supremacia de engenharia climática como arma de guerra. Então eu acredito que talvez por um conflito que se desenha para as próximas décadas, isso estaria nos planos de Forças Armadas. O gerenciamento do clima, o seu próprio e o do adversário, como arma de guerra, para não haver esta surpresa, como foi o caso lá do inverno russo, seja no momento, né, Napoleão Hitler, seja também no momento em que nós tivemos, né, o corte, os problemas econômicos, né, e o corte do gás russo para o abastecimento dos europeus. Então acho que essa é uma arma de guerra fundamental. E aí te pergunto, seja na água, na terra ou no mar, que cenário que tu vê se desenhar nisso, né? Será que nós teremos um uso tecnológico, quase ficção científica, para controlar a terra, a atmosfera ou até o oceano? Olha, eu acho que essa rota que essa corrida armamentista que a gente está vivendo tomou, uma rota tecnológica, cada um querendo ter, né, um brinquedo melhor que o outro, eu acho que é bem possível, sim, né? Então, quando a gente fala em tantas armas, tudo que poderia ser usado, aliás, agora me ocorreu também de um inverno que a gente esqueceu, né? Um inverno nuclear. Olha aí. Tu imagina se realmente acontece uma guerra atômica, né? E aí, dependendo da quantidade de ogivas que fossem utilizadas, e aí os cientistas discordam um pouco em relação a isso, né? Mas, sei lá, 100 ogivas nucleares, em 40 anos a humanidade poderia entrar em extinção, né? Pelo chamado inverno nuclear. Algo até assim, semelhante que aconteceu lá com os dinossauros, né? Quando aconteceu aquele impacto do asteroide, ele rompeu a crosta terrestre, liberou toda aquela quantidade, né, de gás, de fuligem, que evitou a entrada aí do Sol, e aí não tem Sol, não tem planta, não tem alimentação, etc. Pera aí, Saul, tu tá me dizendo que para além das mudanças climáticas nós podemos ter uma mudança climática nuclear a ser enfrentada ainda? Exatamente, tu vê, pensa nisso, né? Que o que eu penso assim, onde é que a gente mora? O pessoal diz, a gente mora na Terra. A gente mora na superfície da Terra. A Terra é uma coisa gigantesca, né? Só que aquilo que a gente mora, se a gente for olhar, é muito pequenininho, né? A partir de certa altitude a gente não consegue morar sem tecnologia. Acabamos de falar da Antártica, que também a gente não consegue, né? Não tem um povo autóctone de lá, porque não consegue viver naquelas condições. Então a gente já tem um espaço muito diminuto ali da Terra. Um espaço também frágil, suscetível aí, aliás, se a gente olhar as 5 extinções em massa que já aconteceram aí antes, né, as 4 antes dos dinossauros, a gente fala mais dos dinossauros, tudo tem a ver com condição climática. Então acho que sim, o inverno nuclear poderia entrar na nossa conta aí, tu não acha? Agora tu me pegou aqui no inverno nuclear. Eu fico pensando mais uma vez, né? Que treta é essa de pegar esse botão para apertar, hein? Porque a gente nesse bate-papo, nessa conversa, vão surgindo tantas possibilidades e nós vamos percebendo cada vez mais o quão dinâmica é essa relação do planeta e o quão incontrolável, ao apertar o botão de um aspecto dentro do campo de guerra, o quanto ele pode ser tão catastrófico, seja para a parte então, de mudança climática, e aí a gente pode estender isso para a parte da vida da superfície, como tu falaste mesmo, assim, quantos outros biomas poderiam ser afetados na medida em que tu tem um conflito de uma proporção maior, e se esse conflito de proporção maior não geraria um hecatombe depois, quando a gente acredita que o conflito é por si só o pior dos cenários, sabe? Eu vou te compartilhar uma situação que eu observei também, li em alguns artigos sobre o mar, já que tu trouxeste
o aumento do nível do mar, e nós experienciamos aqui no Rio Grande do Sul o aumento do fenômeno El Niño, né, causando, né, um super El Niño, não aqui no Rio Grande do Sul, né, é um fenômeno global, mas as suas consequências foram muito dramáticas aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu me lembro que o oceano é talvez, além de ser a avenida do mundo para o comércio, é também uma grande avenida militar, né? Onde nós temos uma frota gigantesca de submarinos nucleares que estão por aí, ninguém sabe direito onde estão. O exército americano foi capaz, a marinha americana, né, especificamente, foi capaz de construir submarinos praticamente indetectáveis. E eu li por vezes uma nova ideia tecnológica, e quando chega para o público civil como ideia é porque ela já está muito bem testada, né? Então, que seria um certo mapeamento suboceânico para que grandes potências não fossem pegas de surpresa e mantivessem um afastamento, espalhar muitos e muitos sensores pelo fundo do oceano. Então imagina, e aí eu vejo a China como um grande protagonista nesse caso, como um grande produtor de eletrônicos, né? Então, espalhar sensores para não ser pego de surpresa num eventual uma escalada militar e conseguir reagir com antecedência. Então, será que estamos... E aí é o problema que eu te devolvo, né? Porque eu realmente não sei te dizer se a gente chegará nesse inverno nuclear, e gostaria que não, porque a nossa mensagem aqui sempre é pela diplomacia, pela negociação, mas projetando também os cenários futuros. E eu te jogo isso. Será que estamos chegando ao ponto de um oceano completamente mapeado para fins militares? E onde isso será que nos levaria? Como eu te falei, eu não tenho dúvida nisso, né? Não sei se tu assistiu um desenho animado chamado Pink Cérebro. Sim. Onde o Pink sempre perguntava pro cérebro, né? Oi, cérebros, o que vamos fazer hoje? E ele respondia, né? O que fizemos todos os dias, Pink. Tentar dominar o mundo, né? Mais ou menos assim. E eu acho que sim, né? Eu acho que tem pessoas que... esse é o trabalho deles. Pensar, né? Métodos de se defender, por exemplo, dos submarinos que tu comentou, né? E também métodos de atacar. Então acho que hoje a gente tem um mundo voltado para isso. Então, como forma de defesa, bom, se o outro criou uma arma lá, como um submarino, que tem essa capacidade de ser invisível, de ser silencioso, então como que eu vou captar ele? Eu tenho que inventar uma tecnologia, ter uma criatividade, criar uma tecnologia para que eu consiga mapear isso, né? E o fundo do oceano, se tu observar, o que a gente tem ali de importante, além das riquezas, né? Usando aqui o Brasil, a nossa Amazônia Azul, né? A nossa zona econômica exclusiva, a gente tem essas riquezas, mas tem mais, né? Os cabos submarinos que passam ali para levar a internet, por exemplo, isso é altamente estratégico, ou gasodutos, oleodutos, né? Então existe dentro do oceano, e até nas profundezas do oceano, também uma jogada estratégica que poderia, imagina, deixar um país sem internet, tá? Imagina deixar um país aí também, voltando lá ao início da tua fala, quando tu falou dos oceanos, olha o Estreito de Hormuz, fecha ali, o que acontece? 20% do petróleo do mundo passa por ali. Então, se a gente for olhar o relevo, o oceano, tudo, nada escapa desse pensamento de guerra, né? E aí eu tenho uma pergunta para ti, Saul, porque ao longo da nossa conversa eu vou chegando a uma conclusão, que é: nós colocamos como título desse episódio Campo de Batalha, e talvez fomos felizes em usá-lo no singular, porque de acordo com o que nós debatemos aqui, conversamos, eu fico com a impressão de que nós não teremos campos de batalha no plural. Nós teremos um campo de batalha, toda a superfície terrestre. Não tenho dúvida nenhuma disso. E aquilo que eu acho que nós conversamos lá no nosso primeiro episódio, né? A questão dessa vontade que se tem de fazer a guerra.
E a vontade que tem de fazer a guerra, ela não respeita nada. Então não vai respeitar nenhum espaço na Terra. Se aquilo for estratégico, se aquilo me trouxer algum ganho positivo, né, para atacar ou para me defender, eu acho que esse critério, assim, não, esse local nós vamos preservar, ou seja, né, o impacto ambiental que eu poderia causar com isso não será considerado. Então acho que sim, né? Nós só temos um campo de batalha, e é a Terra. Né? E olha, talvez até fora dela, né? Talvez então, até uma guerra e aí no eu espaço. Vou lhe fazer uma provocação que é, talvez estamos prestes a viver o nosso momento Star Wars? Será que estamos prestes a uma guerra nas estrelas? Pois é, Ronaldo, me deixa numa situação complicada aí, porque essa semana eu já sei que o pessoal vai me perguntar tanta coisa, e tu coloca mais essa, né? Pois é, não sei se isso é pra gente discutir hoje, hein? Então acho que esse tem que ser um assunto para uma conversa futura. Muito obrigado a ti que nos acompanhou até aqui, respeitando aí ao redor de 30 minutinhos. Tá bom, para uma boa conversa e a gente exercitar o nosso futurismo neste grande guarda-chuva. Que guerra é essa? O nosso episódio futuro, a nossa conversa futura, então, Star Wars. Guerra nas estrelas, estrelas da guerra, guerra por estrelas. O que nós teremos aí no campo para além da atmosfera próxima do nosso planeta? Não percam, e estrelando Professor Ronaldo e Professor Saul. Aguardamos você na próxima semana. Um abraço e até lá!